Em 2039 os níveis de oxigênio na Terra são tão baixos que se tornou inabitável. Cidades se tornaram terras devastadas e apenas algumas pessoas sobraram ao redor do mundo, que sobrevivem usando máscaras conectadas a tanques de oxigênio. No Brooklyn, o engenheiro Darius deixou o bunker da família para limpar os painéis solares, enquanto seu pai entra na livraria para conseguir coisas novas para ler para sua neta. Na saída, o pai pisa em uma madeira podre e cai no chão, que o deixa pendurado no teto da recepção. A queda danifica sua bolsa de oxigênio e ele começa a ter problemas para respirar. Darius ouve pelo rádio e corre para a livraria, onde ele tenta libertar seu pai do buraco. Ele sobe as escadas para agarrá-lo pelos pés. E funciona, mas é tarde demais. Seu pai está morto. Darius retorna ao bunker, onde ele dá as más notícias para sua esposa Maya e sua filha Zora. Graças ao conhecimento de engenharia de Darius e à experiência de fazendeiro de Maya, o bunker tem oxigênio suficiente e plantas para manter uma vida decentemente confortável. Darius quer enterrar seu pai ao lado de sua mãe, que está em um cemitério a mais de 5 milhas de distância. Zora protesta por causa do perigo potencial, mas Darius diz que não viram ninguém em 3 anos. Darius executa uma manutenção na máquina, que mantém o bunker funcionando, e descobre que a reserva de oxigênio vai durar apenas 2 meses, e que o sistema foi comprometido. Então Darius tem uma escolha difícil a fazer. Na manhã seguinte, Darius se despede de Zora, e dá a ela o livro que seu avô comprou. Então Zora assiste Darius sair, com o corpo na câmera de segurança. Não querendo perder contato com o pai, Zora usa o rádio para tentar alcançá-lo, e fala de coisas aleatórias, como o fato de ele ter previsto a escassez de oxigênio e ninguém acreditou nele. Mas pelo menos ele conseguiu construir o bunker a tempo. Infelizmente Darius nunca responde, e 5 meses se passaram sem nenhuma notícia dele. Maya e Zora tentam o seu melhor para sobreviver por conta própria. Elas sempre se certificam de trazer uma arma quando saem. Maya se irrita com Zora por se afastar sozinha. O bunker tem uma porta de aço e uma fechadura por senha, então elas devem estar seguras por enquanto. Tem a companhia uma da outra, mas em momentos de silêncio, a presença de Darius faz falta. Zora não desiste e continua a enviar mensagens pelo rádio, falando sobre memórias de família de antes do apocalipse. Maya também não desiste e muitas vezes sai para plantar sementes, esperando que um dia cresça. Ela também executa erros falsos no computador e ensina Zora como corrigir quaisquer problemas que eles possam encontrar. Zora diz que vai sair para procurar seu pai, mas Maya lembra que ela já tentou e proíbe Zora de sair. Uma tarde, a dupla está do lado de fora, após terminar a manutenção, quando de repente, elas veem 2 pessoas se aproximando com um carrinho de compras. Elas correm para se esconder atrás de um carro velho, e observam como os estranhos tentam entrar no bunker. Curioso é que eles sabiam exatamente para que porta ir. Naquele momento, o sistema sinaliza sobre seus níveis de oxigênio, e um dos estranhos chamado Tess ouve o barulho. Então, ela vem procurá-los com sua arma. Seu parceiro Lucas sobe ao telhado para procurar outras entradas. Tess se aproxima do carro, mas não encontra ninguém. Nesse momento, ela ouve Lucas tentando avisá-la de algo no rádio, mas é tarde demais. Maya e Zora derrubam no chão. Então elas correm para entrar no bunker e fecha a porta antes que os estranhos possam segui-las. Então Maya se acalma e exige uma explicação. Té jura que eles não significam ameaça e que ela e Lucas moram em um abrigo antibomba fora da Filadélfia com outras 25 pessoas e seu sistema de filtragem de ar recentemente começou a falhar. Então eles viajaram por 3 dias para encontrar Darius, para que ele os ajudasse. E ela só quer dar uma olhada no sistema que ele criou para copiá-lo. Ela até sabe os nomes de Maya e Zora, mas Maya ainda não confia nela, porque Darius nunca a mencionou. De repente Zora silencia o microfone e começa a brigar com Maya sobre como proceder. Zora não quer que as pessoas no abrigo de Tess morram, mas Maya não acha que o abrigo existe. Depois de muita discussão, Zora convence sua mãe a ajudar. Porque se Tess realmente pode copiar a tecnologia de Darius, eles poderiam trazer grandes mudanças para o mundo. Maya diz a Tess e Lucas para deixar suas armas na porta e esperar de joelhos. Ela sai com sua arma e pede a Tess para amarrar as mãos de Lucas. Então ela amarra as mãos de Tess também. Maya verifica se eles não estão escondendo nenhuma outra arma. Antes de guiar Tess em direção ao abrigo, Mikal sai do esconderijo e diz a eles para pararem. Então Maya abre fogo, ao mesmo tempo que Zora sai e atira. Também Mikal está ferido, mas ele ainda corre e aborda Zora no bunker. Então Maya corre para dentro também e fecha a porta, deixando Tess e Lucas do lado de fora. Mãe e filha apontam suas armas para Mikal. E assim que elas entram na sala principal, elas o amarram. Maya usa a câmera para falar com Tess. Quero explicar. Isso é apenas um mal-entendido. Mikal é o vigia dela. Ele pensou que estávamos em perigo. Maya não acredita em nada do que ela diz e diz a ela para sair. Tess anuncia que vai pegar Darius Machine. Não importa o que seja preciso fazer. Tess se liberta e desamarra Lucas. Então ela anuncia que eles estão usando a broca. Dentro do bunker, Maya e Zora cuidam da ferida de Mikal, enquanto ainda discute se sua história é real ou não.
De repente o alarme dispara, e o computador anuncia que o sistema foi comprometido. Zora e Mika tentam olhar para a câmera, mas Tess cobriu com fita adesiva. Ela também está recuperando a arma que Mikau deixou cair, enquanto Lucas está usando uma broca para tentar derrubar a porta do bunker. Felizmente Zora tem uma ideia, e ela pega algumas peças mecânicas para montar uma pequena engenhoca, que ela então coloca contra a porta. Ativando, ela envia um pulso eletromagnético e quebra a broca. Tess não desiste e sobe no telhado e injeta dióxido de carbono no bunker, trazendo o nível de oxigênio severamente para baixo. Quando o alarme dispara, Zora e Maya correm para colocar suas máscaras. Maya sai para cuidar do problema, e Zora fica para manter Mikau sob a mira de uma arma, mas ela se sente desconfortável quando ele começa a falar sobre sua filha. Depois de muita hesitação, ela decide compartilhar uma máscara com ele, contanto que ele responda as perguntas dela. Mikau jura que eles não mataram Darius, e que Tess realmente o conhecia antes do apocalipse. Lá fora, Lucas deve esperar na porta para atacar, mas ele se distrai quando ele vê algo na garagem. Ele arrasta Tess para lá, mas antes que eles possam entrar, a fechadura de emergência entra em ação. Nesse momento, Maya sobe no telhado e abre fogo, forçando-os a se esconder por alguns segundos. A dupla vem com um plano. Então Tess começa a atirar de volta em Maya, enquanto Lucas corre em direção ao bunker. Dentro o ar fica claro novamente, e eles podem largar as máscaras. Então Mikau usa a chance de começar a lutar contra a corda. Tess de repente sai do esconderijo, fingindo se render. No entanto, isso é uma distração, para que Lucas possa pular em Maya por trás, começando uma luta, que acaba quebrando a perna de Maya. Em troca, ela bate nele com um esfregão e machuca sua orelha. Infelizmente, Tess a surpreende por trás e a nocauteia. Ao mesmo tempo, Mikau se liberta e ataca Zora, que o empurra, pressionando o polegar contra a ferida de Mikau. Mas Mikau encontra sua arma e mira em Zora. Minutos depois, Lucas e Tess descobrem a câmera, enquanto mantém Maya como refém. Mikau amarra Zora e tenta abrir a porta, mas ele não pode sem o código. De repente, ele começa a se sentir tonto por causa de todo o sangue que ele perdeu, e cai morto no local do lado de Zora. Lucas ameaça atirar em Maya se Zora não abrir a porta, mas o microfone ainda está mudo, e Zora não consegue se explicar. Felizmente, o rádio de Micah está próximo, então ela o arrasta com os pés e diz ao grupo que ela está amarrada, e Mikau está morto. Tess exige que Maya abra a porta do lado, mas ela revela que um crachá junto com o código é necessário e está lá dentro, desesperada para ajudar sua filha. Maya finalmente admite que há outro dispositivo, mas é longe de lá, e ela tem um carro funcionando. Então Tess concorda em sair com ela, enquanto Lucas fica para vigiar. Durante o caminho, Maya explica que eles vão encontrar Darius. Acontece que, depois que ele saiu para enterrar seu pai, Maya encontrou um bilhete no qual ele explicou: a máquina não conseguia mais manter o ar limpo para 3 pessoas, mas com apenas 2. Haveria mais tempo para Zora e Maya para descobrir se as sementes iriam crescer, e ele não voltou de propósito. De volta ao bunker, Zora diz ao computador para tocar alguma música, que Lucas aprecia. Algumas horas depois, Maya encontra o corpo de Darius, e leva um momento para lamentar antes de encontrar o dispositivo. A dupla está pronta para ir, mas naquele momento o carro fica sem energia. Tess pede o crachá, e diz que Maya mal consegue se mover com a perna quebrada, então não há como ela sobreviver a uma viagem de volta a pé. Ela confessa que também costumava ter uma filha, e promete cuidar bem de Zora. Então Maya concorda em dar a ela o crachá com o código. Antes de sair, Tess promete voltar para Maya quando ela tiver mais oxigênio em seu tanque. Então Tess começa a correr de volta, e eventualmente encontra uma bicicleta no meio da cidade. Então ela usa para chegar ao bunker com segurança, com o código no crachá. Ela e Lucas entram, logo antes de ficarem sem ar. Zora exige saber onde Maya está. Então Tess conta tudo a ela, incluindo o sacrifício de Darius. Tess quer voltar com uma nova máscara e pegar Maya, mas Lucas ameaça matar Tess se ela não começar a trabalhar na máquina. Com uma broca, Tess abre um painel na invenção de Darius e encontra um sistema muito avançado. Então ela não tem escolha, mas admite não entender o suficiente para recriá-lo. Lucas começa a perder a cabeça, fazendo com que Tess finalmente admitisse que mentiu. Ela nunca conheceu Darius antes, ela só aprendeu sobre ele pela sua família, porque o rádio dela captou as mensagens de Zora. Ela sabe o suficiente sobre tecnologia para ajudar. Ela não esperava que a máquina tivesse esse nível tão complicado. Lucas atira nela e Zora tem um colapso. Lucas se senta ao lado dela e diz que ela sabe o suficiente sobre a máquina no bunker. Então ele quer que ela o ensine como usá-la. Ainda se recusa a desamarrá-la. De volta para Maya, ela se senta no carro, enquanto pensa em sua família. Ela percebe que só tem 21% de oxigênio sobrando, concluindo que ninguém virá atrás dela antes que acabe. Naquele momento ela ficou chocada ao ver algo no chão. É uma plantinha começando a crescer. Ela remove a máscara por um segundo e confirma que o ar está ficando mais limpo, que lhe dá esperança a continuar sobrevivendo. Maya tenta recarregar a bateria solar do carro. No bunker, Lucas joga os corpos de Tess e Mikau fora,
Então ele pega uma lata de comida, mas Zora se recusa a dizer a ele onde está o abridor. Então ele quebra a lata para abri-la. Zora o indaga por ficar aqui, ao invés de voltar para ajudar seu abrigo. Mas ele não se importa. De repente, o alarme dispara, anunciando um problema com os cabos. Lucas concorda em desamarrar Zora para que ela possa cuidar disso, mas só lhe dá oxigênio suficiente por alguns minutos. Então ela não pode fugir. Zora chega ao telhado e junta os cabos novamente, apenas para descobrir que foi Maya quem mexeu com eles. Depois de uma reunião calorosa, Zora tenta voltar para dentro, mas Lucas não abre a porta, porque ele quer vê-la sofrer. A dupla então faz um plano. Segundos depois, o alarme dispara novamente. Então Lucas sai e vê Zora inconsciente no chão. Ele joga sujeira nela e começa a orar. Maya surge e atira em Lucas, que danifica seus tanques de oxigênio também. Quando ele tenta se mover, Zora revela estar acordada e o faz tropeçar. Então Maya e Zora correm de volta para o bunker. Mas Lucas consegue se levantar e as segue. Ele passa pela primeira porta e a segura para passar pela segunda, também fazendo com que o ar ruim entre no abrigo. Quando o alarme dispara, Lucas exige oxigênio, enquanto ameaçava as mulheres com sua arma. No entanto, Zora diz que se ele atirar, ele vai causar uma explosão. Ele as deixa se mover para consertar. Mas em vez disso, Zora e Maya saem e fecham as portas, deixando Lucas em um quarto quebrado. Não querendo morrer devagar, Lucas dispara sua arma, e a explosão resultante o mata lá fora. Maya e Zora sobrevivem, graças às máscaras, e escaparam no carro. No entanto, elas não têm muito oxigênio sobrando. Lembrando a história de Mikau, Zora as leva pela cidade e tenta encontrar o abrigo, mas elas encontram as portas fechadas, e elas desmaiam nas escadas. Momentos depois, Maya fica chocada ao acordar limpa e descansada. As pessoas do abrigo os ouviram e os resgataram. E agora Zora está compartilhando a máquina Darius com eles, com a ajuda dos sobreviventes. Mãe e filha trabalham juntas para começar a plantar as novas sementes e trazer de volta a vegetação para o mundo. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.